Eu estou numa fase da vida dos meus 30 anos em que eu tenho feito várias perguntas a respeito de quem eu sou, sobre a minha identidade, sobre os meus comportamentos. Tenho feito essa observação com mais intensidade, mas também com compaixão. Eu sou a Lara e aqui eu compartilho com vocês sobre autoconhecimento através da minha vivência real, das minhas formações, e eu falo não só de coisas boas, mas dos meus tropeços também, e eu conto os aprendizados que eu tive até aqui e gosto de ouvir os aprendizados de vocês também. E hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é a respeito da nossa identidade e como eu estou estudando psicanálise, o quanto tem feito sentido muitas coisas agora, né, que eu estou parando para entender sobre quem a gente é, se a gente pode mudar quem a gente é ou não, se a gente vai ficar assim pro resto da vida. E essas coisas que acho que todo ser humano em algum momento da vida se pergunta. E uma das coisas que a psicanálise me ensinou é que até os 7 anos de idade nós somos uma construção pelos nossos pais, pelas autoridades, né, pelo ambiente que a gente conviveu. E inclusive tem uma frase dele que eu não sei se eu anotei. Ah, aqui ó. Freud dizia que o eu não é mais senhor em sua própria casa. Desculpa, gente. Então ele traz, através dessa reflexão e na aula que a gente teve, eu refleti muito sobre isso, né? A gente como criança, como aquele serzinho ali dependente das outras pessoas, a gente acaba sendo um compilado ali de tudo que ensinaram para nós, o que a gente ouviu das outras pessoas, o que falaram da gente. E eu quero explicar o que é a identidade, como que ela vai se formando, né? E o que a gente pode fazer para ir construindo isso de forma consciente, que é o que eu estou fazendo também. Então fica aqui comigo, tá? Então, primeiro ponto aqui é que a identidade, ela não é uma coisa fixa, tá? Ela não é uma essência fixa que a gente tem de quando a gente nasceu. Na verdade, ela vai sendo construída, né? Assim como eu falei dos 7 anos, a nossa identidade é aquilo que o nosso cérebro foi aprendendo sobre nós, através dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, do tipo de emoção que a gente foi sentindo desde pequeno. E isso vai, através dessa repetição de pensamentos, emoções e comportamentos, o nosso cérebro aprende a ser do jeito que a gente age nesse momento, age agora, tá? A não ser que você já tenha feito esse processo de construção da sua identidade conscientemente ou não, né? Você às vezes foi mudando ao longo do tempo, mas o que acontece é que a gente vai construindo isso ao longo do tempo, tá? E a nossa identidade, muitas vezes, ela vem de camadas, tá? Camadas que algumas delas a gente não vê, que são, no caso, os nossos pensamentos, tá? O nosso pensamento e às vezes até a nossa emoção a gente não percebe, mas o corpo, ele mostra, né, que tipo de emoção a gente tá sentindo. E a nossa identidade, ela vai se formando por identificação. Então, a gente vai se identificando desde pequena, a gente vai internalizando aquelas pessoas ao nosso redor, tá? Seja nossa mãe, seja nosso pai, seja a pessoa que nos criou, que esteve na função de pai ou de mãe, e outras figuras de referência
nessa fase nossa até os 7 anos. Então, a gente aprende como que eles funcionam, o que é ser mulher, o que é ser homem, né? Sobre a nossa capacidade, enfim, tudo a gente vai sendo, vai se identificando com aquilo que a gente vê, tá? E vou te dar alguns exemplos do dia a dia para que isso não fique como algo assim abstrato, tá? Então, por exemplo, uma mulher que está sempre começando uma nova fase no todo ano, tá? Então ela fala: esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou abrir um negócio. Esse ano eu vou mudar de cidade. E isso não acontece. Então ela vai se sabotando ao longo do ano, chega no outro ano ela faz a mesma promessa, tá? Então ela vai se abandonando e acaba voltando para aquela promessa que ela acabou não cumprindo, tá? Então, isso não é força de vontade, né? Falta de força de vontade. Na verdade, são padrões inconscientes que, de acordo com a identidade que ela tem, que ela acredita sobre ela se conhece assim e faz de tudo para ser essa pessoa. Então, ela vai se sabotar para se manter aquela pessoa que pode pensar que ela não pode ser, ela não pode emagrecer, ela não pode, tá? Então, ela não merece, então ela tem esses tipos de pensamento e ela, às vezes, muitas vezes ela não consegue perceber isso, tá? Ela não consegue enxergar. E eu falo isso do meu lugar, porque eu já fui uma pessoa que emagreci, engordei de novo, emagreci, engordei de novo. Até um ponto que eu falei, eu posso sim manter um corpo do jeito que eu quero, saudável, mas eu vou precisar fazer alguns ajustes, eu vou precisar começar a olhar para mim de outra forma, né? E não lembrando de quando eu era pequena que alguém falava assim que, ai, que gordinha que ela é, né? Que, ai, que isso que ela é. Então, assim, eu lembro disso, que as pessoas falavam disso de mim, pra mim, mas eu não preciso continuar sendo essa pessoa que me falaram. Eu posso mudar isso, tá? Então isso foi ficando mais consciente pra mim, pra eu poder mudar. Outra coisa aqui é relacionamentos, né? Então uma mulher que tá sempre se envolvendo com o mesmo tipo de cara pode ter o nome diferente, pode mudar o rosto e tal, mas a dinâmica do relacionamento vai ser a mesma. Pode ser um relacionamento abusivo, pode ser com traições, pode ser. Vou lembrar aqui de outro caso. Pode ser a pessoa que mente, enfim. Vai ter uma dinâmica ali que não é saudável, tá? Que não é unitivo, não tem o mesmo objetivo, tá? E o que acontece? Tanto ele quanto ela podem ter construído, né, ao longo do tempo essa identidade que ela não merece, ou de que os homens traem, que relacionamento, que ser solteiro é melhor do que ser casado, e enfim, é um compilado de coisas que a pessoa acaba acreditando, ou viu que os pais não deram certo e acredita que o relacionamento dela também não dá certo. Tá? E para isso precisa identificar e fazer a sua análise para saber onde está a causa de tudo isso, tá, gente? Porque assim, é muito fácil falar, é isso, mas e aí, como que vamos resolver? Tem que fazer análise, tá? E a mulher que sente um desconforto estranho quando as coisas começam a dar bem de verdade. Então, essa aqui, diferente daquela que promete, essa aqui já tá fazendo, mas quando alguma coisa boa, né, alguma mudança boa vai acontecer, ela tem uma voz ali que fala que ela não vai conseguir, que não vai dar certo, que não vai durar por muito tempo, tá? Então, isso também é uma identidade, uma forma que a pessoa acredita que ela é. E ela volta para aquele lugar que ela conhece. E
Quando eu comecei a estudar isso de verdade na psicanálise, eu me vi em muitas coisas, como eu falei para vocês, percebi padrões que eu tinha e que coisas que eu fazia sem eu perceber, era tudo meio que invisível, tá? Então, como eu me relacionava, como eu encarava o meu amadurecimento, o meu crescimento, questão de dependência emocional, tá? Então, uma voz que estava sempre falando que eu não era capaz. E o que me ajudou não foi ficar forçando, né, a mudança de comportamento. Foi a nomear, foi perguntar de onde veio isso, tá? Então, quem que me ensinou que eu era assim? Eu escolhi isso ou eu aprendi? Foi mesmo através desse questionamento. E esse exercício foi o que me ajudou a separar, né, o que é meu, o que depositaram em mim. Então, isso já foi um começo, assim, muito verdadeiro, tá? Para eu poder reescrever, né, construir a minha identidade através da minha própria visão, e não do que os outros falaram de mim, tá? Então, a prática que eu quero trazer para vocês, que inclusive é uma das coisas que eu tenho o costume de fazer, pega papel, caneta ou seu bloco de notas e escreve 5 frases que começam assim, ó. Eu sou tímida, eu sou, sei lá, falante, eu sou medrosa, eu sou isso, tá? Então não pensa muito não. Você escreve o que vem primeiro, 5. Depois você vai pegar cada uma delas e vai se perguntar: isso aqui realmente é eu sou ou alguém me ensinou isso? Tá? Alguém disse que eu era assim ou eu realmente entendo que eu sou e eu ajo dessa forma? Tá? Então é um exercício simples, mas começa a trazer luz sobre a nossa identidade, sobre quem a gente está sendo, se a gente está sendo nós mesmos ou se nós estamos sendo o que falaram que a gente tinha que ser, tá? E aí, essa mudança, ela vai acontecendo aos poucos, porque a identidade não é uma coisa que acontece de um dia para a noite, né? Vocês perceberam que a gente demora 7 anos para ir construindo tudo isso? Então, aí a gente viveu mais 7, mais 7, mais 7. Então, é uma construção de anos e agora a gente precisa ir fazendo isso aos poucos, tá? Tenha compaixão e paciência com o seu processo também. Acho que essa é uma das frases que eu tenho sempre repetido para mim mesma. Fala, Lara, poxa, por favor, seja mais paciente com você, com o seu processo, com as coisas que estão acontecendo, com as mudanças. Tenha paciência com você, tá? Então eu vou fazendo a minha parte, vou deixando algumas coisas acontecerem e sem ficar forçando muita barra, sabe? E entendendo que tem coisas que precisam ir com um pouquinho mais de calma mesmo e eu ter essa compaixão comigo, tá? E o que eu quero te convidar hoje é que se você quer aprofundar ainda mais sobre esse assunto, eu ofereço uma jornada de autoconhecimento. Ali é um ambiente que eu preparei para receber as mulheres que estão em busca de olhar para sua identidade, se reconstruir, ver aquilo que elas querem melhorar, mudar ou até mesmo confirmar que a gente tem muitas coisas boas e muitas sombras também que podem ser mudadas em nós. Então fica aqui o meu convite, eu te espero lá, o link tá na descrição do vídeo. E me conta nos comentários se você já passou por isso, se você consegue perceber que a identidade foi sendo construída ao longo do tempo, mas que agora a gente pode reconstruí-la, que eu quero muito saber. E até o próximo vídeo.